Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão da Rádio Luz e Alegria e da FWTV. A palavra do Senhor hoje nos fala deste pão da vida, Jesus como pão da vida eterna. Um dos problemas certamente mais angustiantes do nosso tempo é a fome. É um problema que ainda aflige milhões de pessoas em diversos lugares do mundo. E não bastasse a fome material, a fome do corpo, o homem de hoje, o homem pós-moderno, sofre também de uma fome espiritual, uma profunda anemia, a fome de um sentido autêntico da vida. Em último caso, fome mesmo de Deus. Na verdade, em nosso tempo, há muita gente, paralelamente ou como contradição daqueles que passam fome, há muita gente muito bem alimentada, mas também pessoas que são verdadeiros cadáveres ambulantes, estão mortos na fé, no sentido da própria vida e não sabem. Os profetas do Antigo Testamento, como nós escutamos na primeira leitura, o trecho do segundo livro dos Reis, os profetas do Antigo Testamento anunciavam tempos de abundância para os povos. Por exemplo, uma das visões do profeta Isaías retrata esta realidade prometida por Deus. Assim fala o profeta: o Senhor preparará para todos os povos neste monte um banquete de carnes gordas, de vinhos excelentes, de comidas suculentas. São ideias que predominam em muitos textos dos profetas: a abundância, a saciedade de alimentos que Deus dá ao seu povo, ou daria ao seu povo. E também no Evangelho deste domingo, que o diácono acabou de proclamar, o texto do Evangelho de São João, o evangelista acentua este aspecto. Jesus faz um milagre, mas Jesus não é mesquinho no milagre. Quando faz milagre, faz mesmo, de verdade. Com as sobras daqueles pães, encheram 12 cestos. Ou seja, sobressai aí neste texto a abundância. Esta abundância porque Jesus interessa-se pela fome daquelas pessoas, fome material. Ele é, portanto, aquele que sacia esta fome material. Sacia a fome naquela situação de fome de um grupo específico de pessoas. O evangelista diz 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mas é natural que nosso Senhor, com este milagre, não quer ficar somente no pão material. Nosso Senhor, quando faz um milagre, tanto que nos evangelhos não se diz os milagres de Jesus, mas se diz os sinais de Jesus, porque são sinais do reino de Deus. Coisas que acontecem, curas, ressurreição dos mortos, paralíticos que voltam a caminhar. Neste caso do evangelho de hoje, uma multidão que é saciada. Mas atrás do acontecimento material existe uma mensagem maior, algo mais abrangente que nosso Senhor quer ensinar. E Ele quer nos ensinar que é Ele quem mata não só a fome do corpo, mas mata a fome de sentido da vida de cada pessoa que está neste mundo. Quem se aproxima de Jesus, quem o segue, terá saciada a sua fome existencial, a fome do sentido da própria vida. Há alguns detalhes
no Evangelho de hoje, que passam despercebidos a nós. A nossa cultura hoje é uma cultura diferente, são quase 2000 anos de distância daquele fato, daquele acontecimento. Mas uma coisa que chama a atenção é que os pães que são multiplicados, os pães que aquele menino, aquela criança tinha, são pães de cevada. Ou seja, para a cultura daquele povo, é o pão dos pobres, o pão das pessoas humildes, de quem não tem nada na vida, de quem não tem nenhuma segurança humana, nenhum orgulho humano. Estes pães multiplicados são distribuídos como dom, como presente. Mas, naturalmente, nosso Senhor inclui neste milagre um convite de que ninguém fique preso a este momento de saciedade, porque Jesus não veio para matar a fome material do ser humano. A fome material, ela deve ser vencida com o trabalho digno, e no caso daqueles que são necessitados, com a caridade. Jesus não veio neste mundo para distribuir pão, mas através deste sinal, Ele nos convida a olhar com fé esta multiplicação dos pães. Multiplicação esta que acontece, queridos irmãos, em cada missa que nós celebramos, em cada Eucaristia, na qual o Senhor se multiplica no seu amor, vindo como alimento que sacia a nossa fome de Deus, que sacia a nossa fome de sentido da vida, e que nos ajuda também este pão eucarístico a ter e a viver a caridade para com os nossos irmãos. Aquele milagre no deserto, naquela realidade difícil, na verdade, queria preparar o coração daqueles homens, daquelas mulheres e de todos os fiéis que seguem a Jesus, para que todos nós nos alimentemos dele, o pão que Ele nos dá, que é o seu corpo e o seu sangue. A primeira leitura de hoje, do segundo livro dos Reis, como nós pudemos ouvir, é um texto que tem um grande paralelismo com o Evangelho. Retrata a oferta de pães que é dada a Eliseu. O profeta Eliseu, que estava passando fome, e é dado a Eliseu um pão. Mas aquele pão era um pão consagrado. Era o pão que era para ser entregue no templo, para o culto, não para qualquer pessoa comer. Era um pão que deveria ser oferecido ao Senhor, deveria ser entregue a Deus. Mas diante da realidade da fome daquelas pessoas, estes dons não só são entregues, mas eles se multiplicam. Isso já no Antigo Testamento. Pela bênção de Deus, aquele pão é multiplicado. Todos os necessitados são saciados com aquele pão. Assim como no texto do Evangelho de hoje, também aquele pão é abundante. E ainda há sobras, como o Senhor tinha prometido. Depois nós ouvimos a segunda leitura, um trecho do capítulo 4 da carta de São Paulo aos Efésios. É um belíssimo texto que fala da igreja, que fala de nós, comunidade cristã. Nos ensina que nós formamos um só corpo em Cristo, e como consequência somos chamados a viver a unidade. A unidade. Talvez hoje este seja o grande desafio para a igreja, para as comunidades cristãs. Viver a unidade. Na igreja não se vive a uniformidade, no sentido de que todos têm que ser iguais. Há em muitos lugares
cristãos, de pessoas que são cristãs, que entendem que é preciso ser uniformes, ou seja, vestir a mesma roupa, falar a mesma linguagem cifrada, ser pessoas que têm o mesmo pensamento. Isto não é unidade. Unidade se faz na riqueza da diversidade. A igreja deve viver profundamente esta unidade. A igreja está espalhada pelo mundo inteiro. Culturas, raças, povos, línguas, costumes diferentes. E todos somos chamados a viver a unidade da fé e a unidade da caridade, a unidade do amor. Portanto, nós que somos cristãos, devemos ser apaixonados pela unidade verdadeira e saber que esta unidade é um dom de Deus e que exige de nós, de cada um de nós, a humildade, a mansidão, como nos aconselha o apóstolo São Paulo. Eu penso que nós podemos trazer isso para a prática da igreja, para a nossa prática como comunidade cristã. A comunidade tem a riqueza, por exemplo, dos movimentos, diversos movimentos de apostolado leigo, tanto dos jovens como dos adultos. E nós somos chamados a ser uma única igreja. Não pode haver entre nós concorrência, não pode haver entre nós orgulho, mas humildade e mansidão e caridade. Neste domingo, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos ensina, portanto, a que nós superemos uma simples visão humana da vida, focada tão somente em conseguir o pão material cotidiano. Este pão é necessário, ele é fruto do nosso trabalho, fruto da nossa luta de cada dia, mas nós somos mais do que isso. A nossa vida não pode se resumir a encher o estômago e a pensar que seremos felizes quando não nos faltar mais nada. Porque quando possivelmente tivermos tudo aquilo que nós ansiamos e sonhamos, vamos ter, se não estivermos com Deus, o mesmo vazio espiritual. Este vazio só se preenche com Deus. Nós todos somos chamados a horizontes mais amplos. Todos nós necessitamos de um alimento que nos faça adquirir coragem para enfrentar as lutas, os embates deste mundo. O único alimento que pode saciar verdadeiramente a nossa fome é a Eucaristia. O corpo e o sangue do Senhor é este alimento. Infelizmente, o nosso mundo vive de cristãos anêmicos, mal alimentados, que não frequentam sequer a missa dominical. Portanto, não recebem o alimento da palavra de Deus e menos ainda não recebem o alimento da Eucaristia. E querem ser felizes e querem ter uma vida com sentido e com razão. Nós que nos alimentamos deste alimento, temos a certeza de que Deus nos ama, de que Ele cuida de nós e que pelas estradas deste mundo Ele nos conduz ao seu reino eterno, um dia no céu.